o sucesso, mais uma vez, portanto, deste tipo de controle e de acompanhamento deste tipo de correspondência. A nível dos processos de gestão documental, e aqui começamos a entrar na fronteira entre o físico e o digital, portanto, os Correios têm uma solução, o EasyMail. O EasyMail é uma solução tão simples quanto as empresas terem do seu lado instalado uma impressora digital, portanto, e tudo o que tenha a ver com cartas ou envelopes tenham que ser impressos, portanto, em formato digital, toda essa informação é enviada para a tal impressora digital, para a tal empresa do CTT que se designa por Mailtech, que depois faz todo o trabalho de impressão, de envelopagem e, de alguma maneira, dá corpo à parte restante que tem a ver com a distribuição desse mesmo correio. As empresas não têm rigorosamente que se preocupar com o que quer que seja em cada uma destas etapas, porque os CTT garantem end-to-end, portanto, desde o início, toda a sua a parte do printing e do finishing, portanto, toda essa correspondência. A digitalização, o CTT também tem soluções diversificadas de digitalização de qualquer tipo de documento. Basta perceber, obviamente, que documento é esse, tentar, de alguma maneira, o software captar campos-chave que esses documentos tenham, que é para, de alguma maneira, termos essa informação indexada, e depois, das duas uma, ou o correio segue em modo físico, ou em formato digital. Portanto, sempre aqui nesta situação do correio híbrido e das comunicações digitais ou das comunicações físicas para alcançar, portanto, o nosso destinatário. Cá está o processo todo ele desenhado no âmbito do EasyMail, que há pouco referi. A questão do printing e do finishing, toda esta preocupação de capacidade de digitalizar documentos, sejam eles contabilísticos, sejam eles os tais registros, sejam eles tenham a ver, por exemplo, com o correio devolvido. As empresas grandes expedidoras de correio podem ter esta preocupação de perceber porque é que o correio está a ser devolvido, e os CTT têm uma solução nesse sentido, que eu queria ver se mostrava aqui no slide seguinte. Já estamos aqui no VCTT, mas a ideia é realmente toda aquela correspondência que é devolvida é devidamente tratada pelo CTT e depois é registado, porque o carteiro sabe qual o motivo da não entrega. Portanto, de alguma maneira, esse feedback é registado e depois é entregue calmamente aos clientes. Existe aqui uma parte que há pouco passou, que tem muito a ver com o arquivo físico ou digital. Nós podemos, de alguma maneira, se o cliente assim entender, ter capacidade de arquivar fisicamente todos estes documentos, distribuí-los também de um modo certificado, ou então devolver em formato, inclusive, digital, e ter também arquivo digital desta mesma documentação. Portanto, não falha, não há aqui nenhum processo, não há aqui nenhuma etapa, não há aqui nenhuma solução que o mercado requeira que os CTT, de alguma maneira, não consigam dar resposta. No âmbito da via CTT, é por excelência a caixa postal eletrónica que permite que as empresas enviem e recebam correio, de alguma maneira com os particulares também, e também com outras empresas, de um modo seguro. Não tem muito a ver com aquela caixa do e-mail que vocês conhecem, o correio eletrónico, portanto, caixa de correio eletrónico mais tradicional, que é os e-mails. Portanto, nós estamos aqui a garantir toda a comunidade, não só para as empresas que enviam correspondência e determinado tipo de informação, como também para quem está do outro lado, portanto, para quem recebe essa mesma correspondência. E eu só, de alguma maneira, subscrevo aquelas entidades emissoras de correio que eu entender, e só farei pagamentos a essas mesmas entidades a quem eu entender, subscrevendo uma ou duas contas bancárias para efeitos, obviamente, de pagamento e de cobrança. Portanto, há aqui toda uma segurança, todo um conforto, é os próprios CTT que, de alguma maneira, intermediam portanto, esta solução e que garantem que não haja correio que nós não queremos receber indevidamente. Portanto, está tudo, de alguma maneira, assegurado e permite que nós confortavelmente tenhamos o nosso correio todo ele devidamente organizado, uma caixa postal de alguma maneira, não a física como nós temos junto às nossas portas, mas uma caixa postal, portanto, eletrónica, em que eu, de alguma maneira, tenho lá toda a minha correspondência devidamente acomodada e que recebo tranquilamente toda aquela correspondência que provém das tais entidades que emitem esse mesmo correio. E desta forma eu vou assegurando e vou gerindo tudo aquilo que tem a ver com correspondência que pretenda vir a receber. Determinados benefícios, tanto não só para o utilizador como para o expedidor, depois, de alguma maneira, no site do CTT tem esta informação bastante mais detalhada. E aqui, há pouco, como eu referi, no Business Process Outsourcing, ou seja, verdadeiramente os CTT são consultores
determinado tipo de empresas que pretendem otimizar os seus processos. Portanto, os Correios analisam e avaliam todos esses procedimentos, os procedimentos atuais, e depois, obviamente, desenvolvem uma solução que vá de encontro à otimização, trazer não só mais eficiência, mas de alguma maneira alguma receita que possa advir dessa maior eficiência interna dos recursos não só humanos como também, portanto, a outro nível, que permite de alguma maneira as empresas terem custos inferiores e permite de alguma maneira também potenciar aí a sua receita. Já demos o exemplo das contraordenações e toda a gestão, que de alguma maneira permite que os CTT sejam vistos como consultores por essas empresas e que sejam um parceiro ideal em tudo o que tenha a ver com processos de correspondência, dos processos de distribuição, otimização dos tais percursos, dos tais processos e otimização também dos seus recursos. O Correio Registado que há pouco referimos, e agora, para finalizar, tudo o que tenha a ver com as questões relacionadas com informação, a informação geográfica. Neste mundo que é o GeoIndex, Informação Geográfica, os Correios têm esta oferta, fornecem para o mercado bases de dados que relacionam os códigos postais com as freguesias. O código postal é uma infraestrutura geográfica, tem geometria variável, existem códigos postais que representam uma parte da rua, uma rua por inteira, um conjunto de ruas ou um lugar, uma parte do lugar por aí fora. Tem muito a ver com a densidade do número de empresas ou, de alguma maneira, alojamentos funcionais ou alojamentos particulares de uma determinada zona geográfica. Eu posso ter um código postal para toda uma única urbanização, como também posso ter um código postal exclusivo para uma frente de quarteirão, uma parte de rua. Portanto, tem muito a ver com o potencial de informação residente aí nessa zona. E depois, com esta informação, integrando o código postal e esta geometria com outra proveniente do mercado externo, nomeadamente, como há pouco referi, do INE, a nível censitário, e com outras bases de dados também a nível das empresas que caracterizam o tecido empresarial, nós potenciamos aquilo que é os chamados estudos de geomarketing. E depois também, noutro âmbito, mais virado para as empresas de transporte e logística, bem, tudo tem a ver com a gestão de frotas, a gestão e a otimização dos percursos, não só apiados como motorizados, em que é necessário termos, de alguma maneira, informação ao nível da rede da eixo-de-via, portanto, caracterizada com os sentidos de trânsito, com as restrições de trânsito e com toda a toponímia, de alguma maneira que os segmentos tenham que ter, e vocês devem estar por dentro aí deste tipo de atributos. E depois, para fechar o ciclo, o GeoAddress tem tudo a ver com a georreferenciação de pontos de interesse, de clientes, portanto, georreferenciação à porta, ao código postal, portanto, com o grau de precisão que o cliente entender, de modo a que ele depois também possa, a partir daí, potenciar as suas análises. O GeoAddress também está muito ligado a tudo o que tem a ver com a validação de bases de dados de endereços. Portanto, validação e normalização dessas bases de dados, que é muito importante para que uma empresa, por exemplo, do e-commerce, que tem que enviar uma encomenda para determinado endereço, tem todo o interesse em perceber e entender se esse endereço realmente existe. Mais crítico, nomeadamente para o setor da banca e dos seguros, que de alguma maneira também querem abrir um novo cliente com uma determinada conta e tem que perceber se o endereço que está a receber não é fraudulento, por exemplo. Portanto, há toda esta questão relacionada com os endereços que os Correios, de alguma maneira, têm a ver com o seu domínio pleno e que garantem, de alguma maneira, aos clientes externos toda a certificação desses mesmos endereços e, de alguma maneira, também a sua georreferenciação. Dentro do mundo dos estudos de geomarketing, nós temos aqui duas grandes ofertas: caracterização de áreas de influência e detecção de mercados potenciais. Portanto, como iremos ver, se o cliente nos entregar determinados pontos geográficos, podem ser as suas lojas, podem ser os seus clientes, podem ser os seus fornecedores, pode ser inclusive a sua concorrência, e se esse mesmo cliente definir a sua zona envolvente a cada um destes pontos, por exemplo, 5 minutos, a 1 km, portanto, aquilo que nós designamos como sendo área de influência, nós podemos, de alguma maneira, projetar e caracterizar essas mesmas áreas de influência e dizer, olha, você tem as suas lojas, de alguma maneira, junto a famílias que tenham mais do que 2, 3 filhos, ou que a população tem determinada faixa etária, caracterizamos de alguma maneira tudo o que se passa à volta das suas lojas, não só em termos sociodemográficos, habitacionais, como também em termos empresariais, porque pode ser interessante uma casa de peças estar junto a stands de automóvel, por exemplo, portanto, e de alguma maneira posicionar as suas lojas nesse sentido. Portanto, tudo o que tenha a ver com coberturas populacionais pode ser um interesse de uma determinada empresa ter esse conhecimento. Ou seja, nós geramos conhecimento, vendemos esse conhecimento ao mercado e de alguma maneira detectamos padrões e comportamentos
derivado do consumo de bases de dados geográficas, conjuntamente com outra informação externa e também de negócio do CTT, que permitem, de alguma maneira, a extração desse conhecimento e uma orientação depois muito elementar para as tomadas de decisão, sejam elas de estratégicas, sejam elas de reposicionamento dos seus pontos de venda, sejam elas, inclusive, até em termos de definição das suas áreas comerciais. Portanto, o CTT aqui a garantirem uma solução no âmbito do geomarketing, que em alguns casos, inclusive, até envolve estatística, e os modelos estatísticos estão muito indexados também às questões da geoestatística. Portanto, não sei, são conceitos que de alguma maneira o CTT já vem vindo trabalhando e tem já bastantes modelos já desenvolvidos e que permitem dar corpo, portanto, a estas soluções. Portanto, estas grandes palavras, geomarketing, geoestatística, detecção de obtenção de conhecimento para os processos de decisão, portanto, é aquilo que o CTT oferece no âmbito das suas soluções geográficas. Há depois a questão do mercado potencial, que é um processo de análise diferente, ou seja, eu neste momento não parto, para o mercado potencial, não parto dos meus pontos de venda, pretendo sim detectar quais os pontos potenciais de acordo com determinado tipo de critérios que eu defino. Ou seja, qual o melhor posicionamento da minha loja, se eu quiser de alguma maneira localizar áreas que tenham população, lá está, com determinadas faixas etárias, com filhos ou sem filhos, determinadas idades dos filhos, se estão em zonas residenciais que sejam torres, vivendas, tipologia, se têm garagem, se não têm garagem, portanto, de alguma maneira, há mais de 100 critérios que o cliente pode definir e nós depois, CTT, com a nossa oferta, detectamos as áreas potenciais que vão de encontro a esses mesmos critérios. Portanto, e nestes casos podemos envolver, inclusive, até dados de negócio dos próprios CTT. E aliás, dos clientes. Se eles nos disserem que, de alguma maneira, e se nos permitirem que nós olhemos para o seu histórico de vendas e para os seus dados de negócio, nós conseguimos, de alguma maneira, encontrar um padrão e depois refletir esse padrão nos critérios e determinar as zonas ótimas para que possa, de alguma maneira, reposicionar ou abrir uma nova loja. Portanto, tem tudo a ver com a atenção de mercados potenciais, não só para definições de estratégia comerciais, como também, obviamente, se quiser fazer uma campanha para promoção dos seus produtos e serviços. Outra oferta na área do georouting, portanto, tem muito a ver com o cálculo de matrizes origem-destino, por um lado, e a otimização de percursos. Portanto, aquilo que há pouco referi, tudo o que tem a ver com a localização e o tempo de percurso que as empresas têm, por exemplo, dos seus fornecedores para os seus pontos, por exemplo, de distribuição, ou, inclusive, existem empresas que vêm ter connosco que querem localizar todos os seus colaboradores para questões de abonos quilométricos, tentar perceber se pode haver aqui algum subsídio que possam atribuir de alguma maneira ao seu colaborador, por forma a mitigar os custos que possa ter com as deslocações para a empresa. Portanto, muito neste sentido, portanto, o CTT tem ferramentas de cálculo de rotas que permitem fazer a otimização dos percursos. E podemos estar a falar de percursos simples, origem-destino, com percursos que passam por determinados pontos intermédios, com percursos, inclusive, que até envolvam a entrega de determinado tipo de mercadoria em janelas de tempo. Podemos fazer aqui uma autêntica gestão de frotas, inclusive até com a gestão dos camionistas, em termos dos horários, das janelas de tempo, dos períodos que têm de descanso e dos períodos que têm, de alguma maneira, que parar para, portanto, precisamente almoçar. E tudo isto gerido, todo este modelo, de alguma maneira configurado e parametrizado neste sentido, permite realmente recalcular todos esses percursos e oferecer desta maneira uma solução fechada, portanto, aí aos nossos clientes. Alguns slides mais ilustrativos e que de alguma maneira indicam alguma oferta que já foi feita a alguns clientes. Eu queria andar para trás. Ok, este é o primeiro. Portanto, aqueles pontos, de alguma maneira, foram definidos, baseados naqueles critérios. Portanto, havia um cliente que tinha estes critérios, queria identificar as melhores áreas que tivessem núcleos familiares com idade inferior a 5 anos, portanto, e indivíduos que tivessem idades entre os 25 e os 64 anos. Portanto, para o efeito, esta empresa pode ser uma empresa que queira, de alguma maneira, estar relacionada com a educação, ou precisa detectar onde é que andam as áreas com potencial ou com deste tipo de crianças com esta faixa etária, e de alguma maneira nós identificamos as melhores áreas. Aqueles pontos, apesar de estarem ali com alguma densidade, o que é facto é que eles depois, em termos de fecheiro de atributos alfanuméricos, eles vêm todos sequenciados, todos devidamente ordenados, e existem pontos
que estão na linha da frente, que são os potenciais para a promoção dessa minha campanha, ou para a abertura da tal loja, ou do centro de explicações, o que se entender, e que de alguma maneira permitem que eu tenha um conhecimento do território e de alguma maneira da potencialidade desses mesmos pontos, desse mesmo território. Um outro exemplo teve a ver com a definição de exócrinas e das áreas de influência junto a um determinado ponto. Neste caso, estamos a falar de uma agência bancária, em que, de alguma maneira, nós caracterizámos a 500, a 1000 e a 1500 tudo o que se passava em termos socioeconómicos, portanto, e de tal maneira também caracterizámos a parte da habitação. Havia ali interesse na questão dos seguros, em perceber que a população era aquela que estava em torno da loja, e, de alguma maneira, os CTT possibilitaram, através desta análise, portanto, todos esses cenários, que depois, mais tarde, nas questões da decisão, continua ou não continua, qual é o melhor portfólio para promover junto da população aqui à volta da agência. Portanto, todas essas conclusões que depois a própria empresa lá tem o entendimento que acha que tem que ter, precisamente para garantir o sucesso na sua estratégia, seja ela qual for. Nós, por simplesmente, ajudamos a ter sucesso e a alcançar esses objetivos, e depois internamente, com alguma confidencialidade, alguma reserva na informação, obviamente, as empresas, neste caso os bancos, vão depois gerindo a seu contento os vários cenários que os Correios vão possibilitando e lhes vão fornecendo. Esta análise foi para um cliente de entrega rápida de pizzas, portanto também tinha muito a ver com a agregação e a definição de setores. É importante perceber em torno da loja o que é que está a 5, qual a cobertura populacional, por exemplo, a 5 minutos. Isso permite garantir ou não se vão ter muito afluxo de pessoas, obviamente, para a loja, mas também era necessário definir todos os setores e de um modo balanceado, porque cada um daqueles setores que tem aquela cor está, de alguma maneira, com um número equivalente de alojamentos, à volta, por exemplo, dos 2000, e é preciso, de alguma maneira, otimizar todo este espaço, definir todas estas áreas de um modo equilibrado, homogéneo, para que, de alguma maneira, haja aqui uma oferta, portanto, de alguma maneira equilibrada, e que as motas, ao se deslocarem, e os clientes, de alguma maneira, possam provir de cada um dos setores, haja aqui depois entendimentos mais lá para adiante nas questões da oferta e do número de pizzas que é vendido, por exemplo, e das receitas e do retorno de cada uma daquelas áreas. Portanto, tem que haver aqui alguma capacidade de homogeneização. Estamos a falar de otimização do processo e do espaço, que permite, de alguma maneira, ser mais eficiente este negócio. Portanto, questões relacionadas com a otimização operacional é fundamental haver estas competências, e os Correios, obviamente, como há pouco referi, têm uma equipa multidisciplinar e parte dessas pessoas provém destas áreas. Cá está mais a definição de áreas de influência, em tudo idêntico há pouco, quando falámos da situação da entidade bancária. E depois aqui mais uma outra situação em que era necessário abrir uma agência, neste caso no ramo dos seguros, uma agência para Trás-os-Montes, à volta de Bragança, e a preocupação dessa seguradora era que nós localizássemos população idosa, com idade superior aos 65 anos, e de preferência onde existiam maior prevalência do género feminino. Portanto, andavam, de alguma maneira, com uma oferta orientada, população idosa e do sexo feminino. Portanto, os critérios, nós não pomos em causa, obviamente, os critérios que os clientes nos definem, portanto, por simplesmente são-nos entregues, e depois nós detectamos as melhores áreas, e então foi definido uma série de potenciais lugares onde, de alguma maneira, uma sucursal ou uma agência pudesse ser aberta. Portanto, e desta maneira fácil, nós conseguimos gerar o tal conhecimento e a tal informação complementar, valiosíssima para a estratégia, portanto, desta empresa. E depois toda uma panóplia de mapas temáticos, muito orientadas, neste caso, a dados de negócio do nosso cliente, que permitia, de alguma maneira, ver em mapa toda a sua dispersão dos clientes, as densidades desses mesmos clientes, a densidade da receita, de alguma maneira, tudo o que tivesse a ver com alguns indicadores de clientes que tinham determinadas tipologias, o Premium, o Golden e por aí fora. Portanto, tudo isto expresso em sistemas de informação geográfica, em mapas, que de alguma maneira permitem uma leitura imediata da dispersão do seu negócio e que permitem, de alguma maneira, perceber porque é que existem áreas que não estão a ser cobertas. E depois daí até partir para as questões de estudos da concorrência, portanto, podem não estar a ser cobertos ou não ter um sucesso em termos de receita, porque eventualmente possa lá estar algo da concorrência, ou pode ter a ver de alguma maneira com questões de acessibilidade, portanto, a estas lojas, ou há uma miríade de razões que de alguma maneira pode, e de alguma maneira,
não permitir o acesso da população a essas novas lojas. E é isso que interessa perceber, é isso que interessa que venha ao de cima e, de alguma maneira potenciar, portanto, tudo o que tem a ver com uma redefinição da sua estratégia operacional e da sua localização dos seus pontos de venda. Um pequeno exemplo assim, muito imediato da otimização dos percursos, portanto, para empresas que tinham da área dos transportes, que queriam de alguma maneira perceber e quantificar todos os percursos. Cá está o segredo aqui na informação geográfica, é ter boas redes de eixo de via, de alguma maneira com informação de routing a nível das restrições dos sentidos de trânsito, e é fundamental para depois não coloquemos, e torna-se mais crítico para os veículos de emergência, para que não coloquemos em perigo e que de alguma maneira não esteja desfasado da realidade estes mesmos percursos. Mais áreas de influência, tem muito a ver com estas áreas assim mais simples, com distâncias lineares, já não são áreas de influência caracterizadas através da rede de eixo de via, mas são áreas de influência que de alguma maneira também permitem conhecer o que se passa à volta de determinados pontos, neste caso estações de serviço. E depois continuamos na detecção de mercados potenciais, neste caso pretendia-se a localização e a predominância de crianças entre os 0 e os 9 anos, junto às escolas, portanto alguém que queria colocar um serviço junto às escolas e que essas escolas tinham que ser, portanto o primeiro, muito focadas no primeiro ciclo ou então também muito viradas para as creches. Portanto, há um negócio, há aqui uma estratégia escondida dessa empresa, mas que os Correios garantem, através dos critérios que nos chegam, portanto, a identificar todas essas melhores áreas. E depois, obviamente, cá está o sigilo e a reserva dessas empresas, que é para depois fazem desta informação o que bem entenderem, desde que tenham lá os cenários de decisão provenientes do CTT, portanto, depois é uma questão de otimizar conforme os desafios que pretendem alcançar. Eu vou passar, porque isto aqui também tem mais a ver com questões de detecção do mercado potencial, e este exemplo também foi um exemplo muito interessante. Era uma empresa que queria perceber a cobertura populacional, tinha uma série de pontos de venda, tinha expressão a nível nacional, e de alguma maneira, através das áreas de influência caracterizadas de um modo distinto, na área urbana, na área rural e na área no misto, no chamado rural barra urbano, permitia de alguma maneira traçar diferentes distâncias consoante a loja estivesse num destes contextos. Portanto, e a partir do momento em que estão desenhadas as áreas de influência, a obtenção de indicadores relativamente à acreditação da população e inclusive até do tecido empresarial permite que a empresa percepcione e que tenha de alguma maneira um valor objetivo da sua taxa de cobertura e da sua rede de lojas, portanto a nível nacional. Portanto, neste caso, abrangia a população superior, ou que tinha uma cobertura populacional superior a 90%, excelente, tinha uma cobertura quase a nível nacional, e depois também, de alguma maneira, estava posicionado, obviamente, nos pontos, e tinha uma rede devidamente equilibrada nos pontos que pretendia, porque não foram detectadas zonas de superposição entre cada uma das áreas de influência destes pontos de venda. Também é uma análise que nós fazemos. Ao fim e ao cabo, que superposições existem, se as agências estão muito próximas umas das outras, de uma maneira que superposições existem e se pode haver aqui alguma otimização na localização destes mesmos pontos. E pronto. E vamos passar para o último slide, e tem tudo a ver com esta questão do vermelho, os Correios cada vez mais diferenciadores na sua oferta, uma oferta mais ampla, muito indexada não só ao físico como também à comunicação digital, e estas novas áreas de que falei a nível de processos de consultoria, desenho desses mesmos processos, otimização dos processos, muita eficiência interna para essas empresas que nos contratam os serviços, e depois todo este mundo da informação geográfica, 80% da informação do CTT está indexado ao território. Nós estamos no território todos os dias, portanto, é esta capacidade que os Correios têm de angariação dessa informação, de manutenção destas mesmas bases de dados em tudo o que diga respeito à questão dos endereços, à questão também da caracterização empresarial, à caracterização depois e à indexação aos dados censitários, que permitem potenciar estas questões da geoestatística, estas questões do geomarketing, estas questões do georouting e tudo o que tenha a ver, obviamente, com soluções integradas que envolvem não só todos estes cenários de decisão, mas depois, obviamente, se for necessário, efetivar a própria campanha, desenvolver os folhetos, desenvolver as peças que os clientes pretendam que chegue a determinado tipo de destinatário de acordo com os mercados potenciais que foram definidos, e desta maneira nós damos a volta ao ciclo e
e praticamente não deixamos nada de fora, ou seja, queremos ser muito bons nestas questões, destas ofertas a todas as empresas dos vários setores de atividade. E, obviamente, queremos garantir também, de alguma maneira, em termos de recursos humanos, esta multidisciplinaridade. Ou seja, isto só acontece porque temos equipas multidisciplinares, em que cada um tem as suas competências, porque é necessário competências na área dos sistemas de informação e a conhecer, por exemplo, os sistemas de projeção, os sistemas de cartografia digital, por aí fora. É necessária a questão da investigação operacional na otimização dos percursos e na modelação, obviamente, tudo o que diga respeito a este tipo de problemas, na estatística, nas probabilidades, e só falando, obviamente, destas questões relacionadas, destes exemplos que há pouco referi. Obviamente que aqui a informática e a programação também excelente, todos os dias que praticamente desenvolvemos scripts e modelos à medida que necessitam da programação para os nossos clientes, muitas vezes, embora haja esta tendência de normalização e standardização desta oferta, mas há sempre especificidade, há sempre necessidade de desenvolvimento e de programação, portanto, e de alguma maneira nós queremos estar devidamente apetrechados para, de alguma maneira, dar suporte a todas essas necessidades que o mercado possa ter. Portanto, isto foi uma visão muito rápida daquilo que é o mundo CTT. Eventualmente esta parte mais tecnológica, mais moderna, mais inovadora, mais este tipo de soluções empresariais pode não ser tão familiarizada por parte do grande público, mas o que é facto é que neste contexto aqui das universidades vocês ficam com esta percepção de que realmente nós estamos muito orientados para estes desafios e, como há pouco referi no início, nós queremos criar o futuro, não queremos deixar por mãos alheias a criação desse mesmo futuro e, obviamente, contamos, agora passando a palavra à minha colega Cristina, contamos com toda a vossa qualificação, toda a vossa, de alguma maneira, capacidade que possa incutir aqui em alguns destes processos, em alguns destes modelos e que possa trazer, obviamente, valor, portanto, a um mercado que é isso que nós andamos, de alguma maneira, também à procura. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Bom, não sei se temos algum espaço ainda para perguntas, para o caso de algum de vocês ter alguma dúvida, alguma questão. Não, qualquer das maneiras nós estamos ali no stand, vamos estar ainda hoje e amanhã, portanto, se entretanto surgirem dúvidas, algum esclarecimento que queiram, nós estamos lá para vos responder. Não têm dúvidas? É assim, eu trouxe aqui um presente para vocês, para quem assistiu à nossa apresentação, uma pen do CTT, para vocês levarem de recordação. Obrigada pela vossa presença.